Que bom que você pode estar conosco. Estamos no 7º domingo da Páscoa. Saudamos a você com o lema da semana que diz: Jesus Cristo diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. João 14:18. Desejamos a você um abençoado culto e convidamos para o nosso culto de ação de graças, que ocorrerá no dia 12 de junho, às 9h30 da manhã. Nesse dia teremos um almoço e a participação do grupo Aleluia de Novo Hamburgo. Esperamos por todos vocês. Vai ser muito boa a tua presença. Forte abraço. Necessita da chuva e da terra bem fértil para não secar. A videira que produz uva doce precisa ser limpa para frutificar. Somos plantas, ramos da videira em flor, carentes do cuidado de um bom agricultor. Alimenta para bem crescer, é a fonte necessária para viver. Voa bem confiante, se lança no espaço, abre as asas, livre pelo ar. Da nascente brota foge o riacho, percorre seu leito, vai para o mar. Somos caminhantes prontos para amar, enquanto a liberdade pela fé nos faz voar. Deus nos acompanha, nossa salvação, Ele sempre nos estende a sua mão. Cai o sal no alimento e logo se nota que ali há novo e bom sabor. Vem o sol de trás dos montes, dissipa as trevas e a terra sente o seu calor. Somos sal que o mundo pode saborear e luz que ilumina, nós nascemos pra brilhar. Dá sabor à vida, o sol que faz sorrir, brilha forte a luz disposta a servir. Somos sal que o mundo pode saborear e luz que ilumina, nós nascemos pra brilhar. Dá sabor à vida, o sol que faz sorrir, brilha forte a luz disposta a servir. Somos sal que o mundo pode saborear e luz que ilumina, nós nascemos pra brilhar. Dá sabor à vida, o sal que faz sorrir, brilha forte a luz disposta a servir. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todas nós. Amém. Amar sinceramente, hospedar, ajudar, servir, ser solidário. Você tem feito isso? Você tem amado sinceramente, ajudado, hospedado, servir? É algo tão simples, né? E a gente tem feito isso, você tem feito isso. Mas se faça essa pergunta. Sabem que na última semana eu visitei uma pessoa, uma família, passei sem querer, encontrei essas pessoas e eles eram de uma outra comunidade
E esse senhor de 76 anos falou assim para mim: pastora, você lembra daquele culto da Páscoa que você passou bem cedo na rua, 7 horas era 10 para 7 da manhã, e eu estava na estrada com as minhas 2 netinhas, caminhando, a gente estava vendo, era de manhã, dia de Páscoa. Você lembra? Daí ali veio o meu momento Alzheimer, né? Ai, que dia que foi isso? Quando que foi? Acho que vai fazer 8 anos atrás ou 7 anos, não estava lembrando. Daí ele falou, não, mas é aquele... Daí ele falou, não, acho que foi no ano de 2012, que eu estava com as minhas netinhas na rua, e aí você parou, a rua estava totalmente vazia, você parou com o carro e nos cumprimentou, disse bom dia, feliz Páscoa, e puxou do lado do carro, do banco de trás, 2 ovinhos bem pequenininhos, sabem aqueles ovinhos assim, uns bem pequenininhos de Páscoa que a gente brinca e esconde na grama, porque eu ia para outra comunidade levando esses ovinhos para fazer uma brincadeira com o culto infantil, e eu tinha comprado um sacolão grande assim, né? E aí eu parei, peguei 2 ovinhos e ele falou, e você deu para as minhas 2 netinhas 2 ovinhos daquele que o coelhinho passou e deixou para elas. E é interessante que elas lembram disso até hoje, quando elas vêm, elas moram em Curitiba, hoje elas tinham 3 anos na época, já faz 10 anos quase, de 2012 até 2022, e faz 10 anos já, e elas cada vez que vêm aqui na minha casa, elas perguntam, aquela pastora que deu os ovinhos, como é que ela tá? Tá tudo bem? E elas gravam. Eu não lembrava mais disso, mas essa semana esse senhor me lembrou disso e disse assim, aí eu fiquei pensando, um simples gesto, né? Um simples gesto fez as pessoas lembrarem, um simples cumprimento, um simples bom dia e um acolhimento. As nossas pequenas ações, elas são muito importantes, né? Quando Jesus diz aqui, amar sinceramente, hospedar, acolher, ajudar, né? Conversar, que isso possa perpassar o nosso dia a dia. E eu quero saudá-los com uma palavra de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8 a 10, que diz assim: acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Hospedem uns aos outros, sem reclamar. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Até aqui. Nada se perde no sopro de Deus, nada se perde para sempre. Sopro de um amor sem igual, sustenta o mundo para sempre. O mais fino cabelo, uma pluma voar, uma flor tão finita em sua glória, uma gota no oceano, a poeira no ar, tudo conta em Deus uma história. Nada se perde aos olhos de Deus, nada se perde para sempre. Olhar de um amor sem igual, sustenta o mundo para sempre. Um caminho tão longo, a distância sem fim, vale escuro de luz.
pequena criança, um simples pardal, tudo em Deus recupera sua história. Nada se perde na essência de Deus, nada se perde para sempre. Deus é amor, seu amor sem igual, sustenta o mundo para sempre. Um impulso de afeto, cuidado de alguém, um momento a guardar na memória, um início tão tarde ou um cedo final, tudo enfim Deus reúne em sua história. Um menino vivia dizendo a respeito de um colega: desejo tudo de ruim para você. Quero matar esse cara, eu detesto. Seu pai, um homem simples, mas cheio de sabedoria, escuta calmamente o filho que continua a reclamar do amigo. O Juca me humilhou na frente dos meus amigos, eu não aceito isso, gostaria que ele ficasse doente, sem poder ir à escola. O pai escuta tudo calado, enquanto caminha até um abrigo onde guardava um saco cheio de carvão. Levou o saco até o fundo do quintal e o menino o acompanhou calado. Zeca vê o saco ser aberto e antes mesmo que ele pudesse fazer uma pergunta, o pai lhe propõe algo. Filho, faz de conta que aquela camisa branquinha que está secando no varal é o seu amigo Juca. E cada pedaço de carvão é um mau pensamento seu, endereçado a ele. Quero que você jogue todo o carvão do saco na camisa, até o último pedaço. Depois eu volto para ver como ficou a camisa branca. O menino achou que seria uma brincadeira divertida e pôs mãos à obra. O varal com a camisa estava longe do menino e poucos pedaços acertaram o alvo. 1 hora se passou e o menino terminou a tarefa. O pai, que espiava tudo de longe, se aproximou do menino e pergunta: "E aí, filho, como está se sentindo agora?" "Estou cansado, pai, mas estou alegre porque acertei vários pedaços de carvão na camisa do Juca." O pai olha para o menino, que fica sem entender a razão daquela brincadeira, e carinhoso lhe fala: "Filho, venha comigo até meu quarto, quero lhe mostrar uma coisa." O filho acompanha o pai até o quarto e o coloca na frente de um grande espelho, onde pode ver o seu corpo todo, em especial as suas mãos. E o menino leva um susto. Só se conseguia enxergar os seus dentes e um pouco dos olhos. O pai disse: "Filho, você viu que a camisa quase não sujou? Está branca. Mas olha só para você como você está sujo. Olha as suas mãos. Olha o seu rosto que você foi passando a mão. O mal que desejamos aos outros é como o que lhe aconteceu. Por mais que pensamos atrapalhar a vida de alguém com nossos pensamentos, a borra, os resíduos, a sujeira, o mal-estar fica em nós." Pense nisso, meu filho. Queridos amigos do nosso culto virtual de hoje, da nossa mensagem, será que a gente não age assim às vezes como esse menino? Então a dica é: cuide bem dos seus sentimentos e de seus pensamentos, porque eles se tornarão palavras. Cuide bem de suas palavras, elas se tornarão ações. Cuide bem de suas ações, elas se tornarão hábitos. Cuide bem de seus hábitos, eles se tornarão o seu caráter. Cuide bem de seu caráter, ele se tornará o seu destino. Confissão de pecados. Deus amado, agradecemos pelos dias que nos dás. Obrigado porque Tu não nos deixas órfãos e nos acompanha, ensinando, protegendo e abençoando. Ajuda-nos a aceitar Teus ensinamentos e orientações.
que no convívio, ó Deus, que temos com outras pessoas, possamos demonstrar um coração bondoso, solidário e compassivo. Também reconhecemos que precisamos limpar nossos pensamentos e coração de toda a raiva, de todo o ódio, de toda a indiferença. Se fomos pessoas frias e indiferentes com aquele que precisa de ajuda e fingimos que não vemos ou excluímos de alguma forma, queremos te pedir, ó Pai, perdão. Perdão pelas vezes que nós pecamos em pensamentos, palavras e ações. Por Cristo Jesus nós pedimos. Amém. Anúncio da graça. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes. Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Que assim Deus possa continuar nos perdoando, cada vez que diante dele pedimos perdão. E que com fé possamos também perdoar os nossos irmãos e irmãs. Amém. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. O texto que nos convida à reflexão neste final de semana, o texto escolhido é 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 1 a 12. Faço a leitura na linguagem de hoje, é um texto muito rico em história, em detalhes, naquilo que aconteceu na vida da comunidade e envolto do nosso querido apóstolo Paulo. E diz assim o texto: A respeito do auxílio que vocês estão mandando ao povo de Deus na Judéia, de fato, não tenho nada para escrever a vocês. Sei que estou querendo ajudar e por isso eu os tenho elogiado para os irmãos da província da Macedônia. Eu disse que vocês, os irmãos que moram na província da Acaia, já estavam dispostos a ajudar desde o ano passado. A maioria deles ficou animada com a boa vontade de vocês. Agora estou enviando estes irmãos para que não fique sem valor o elogio que fiz a respeito de vocês sobre esse assunto. Mas como eu disse, vocês estarão prontos para ajudar? Porém, se alguns irmãos da Macedônia forem comigo e não os encontrarem preparados, isso vai ser uma vergonha para nós, que tivemos tanta confiança em vocês. E sem falar na vergonha que vocês mesmos vão sentir. Por isso achei que era preciso pedir aos irmãos que fossem antes de mim, para preparar a oferta que vocês prometeram. E assim, quando eu chegar aí, ela já estará pronta. E todos ficarão sabendo que vocês terão ofertas porque quiseram e não porque foram obrigados.
Lembrem disto: quem planta pouco, colhe pouco; quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta, conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, e ainda mais do que o necessário, para fazerem todo tipo de boas obras. Como dizem as Escrituras Sagradas, Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. E Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos, para que possam dar com generosidade. E assim muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Porque isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus, que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Até aqui, convido para uma palavra de oração. Pai bondoso, muito obrigado por mais uma vez podermos ouvir a Tua palavra, que ao ouvir nós possamos refletir, meditar, que ela cresça em nossos corações e que cada vez mais possamos imitar também aquilo que os discípulos, aquilo que Cristo nos ensina, sendo Teus filhos e filhas obedientes, tementes à Tua palavra. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Dizemos juntos, amém. 2 Coríntios, aqui no versículo capítulo 9, versículo 6, dizem ali: lembrem-se disso, quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Como é bom quando a gente pode lembrar as coisas que nós temos, né? As coisas que a gente recebe. E é tanta coisa. Se a gente for olhar para a nossa vida assim, quanta coisa nós já recebemos, quantas doações, quanta oferta, quanta ajuda. E eu não falo isso assim só na comunidade, como uma comunidade que recebe ofertas, como uma igreja que vive das ofertas, mas nós como pessoas somos sempre ofertados do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Ele nos oferta, Ele se dá a nós. E quando a gente lembra tantas coisas que vêm a nós no nosso dia a dia, a gente precisaria ter um coração muito grato por tudo aquilo que vem a nós, por tudo aquilo que nós temos. E às vezes, Deus nos dá muitas coisas através de outras pessoas, né? Muitos até partilham: puxa, eu ganhei na minha vida do meu tio o terreno que eu construí a minha casa hoje, ou do meu avô, ele que financiou a minha faculdade, ou de tal pessoa que eu ganhei uma casa, ganhei um carro, né? Coisas, doações, ajudas que vieram de outras pessoas a você. E isso é muito bom. E quando vem isso a nós, é muito importante aquele que recebe ter uma tarefa de cuidar, de administrar bem aquilo que vem. E nós, muitas vezes, precisamos fazer isso com muito cuidado, com muita dedicação, com muita sabedoria. Todos querem ganhar. A gente quer ganhar, a gente pede doação, mas a gente administra bem isso, a gente cuida bem aquilo que recebe. Ou, por exemplo, se eu for fazer uma doação para alguém, eu como Alessandra, ou eu como pastora vou fazer uma oferta, né? Quando eu vejo que aquela pessoa administrou bem aquilo que recebeu, me alegra. Agora, quando aquela pessoa que recebeu aquilo que foi dado fez pouco caso, jogou fora, estragou, isso é um motivo de desânimo,
Parece-me que muitas vezes, também hoje, estamos vivendo numa geração um pouco descartável. Como assim descartável, né? As pessoas recebem algumas coisas e quando estraga, assim, ou qualquer coisa, problema que tem, já joga fora. Ninguém conserta mais nada, ninguém arruma mais nada. Não sei se é muito forte dizer isso, mas ninguém cuida mais de nada. Antigamente eu lembro de algumas coisas assim, de algumas preciosidades, alguns bens, vou pegar como exemplo alguns bens que se passava de geração para geração, tá? De família para família, um quadro ou uma peça da residência, que daí o vô falecia, daí aquele deixava para os filhos, e aí os filhos diziam, olha, quando o pai e a mãe morrer, dava para aquela pessoa, né, relógios de parede, ou de pulso, ou outras coisas assim, que são deixadas de herança, na casa, como ferramentas, numa empresa. Então, e isso quando o outro recebia, ele recebia com muito amor, assim, puxa, o meu avô cuidou, o meu pai cuidou, então eu tenho a tarefa também de cuidar, né, de valorizar aquilo que me foi passado. Será que isso acontece com nós? A gente consegue fazer essa sequência? Ou talvez em algumas mãos aí tudo que ganha na mão parece um desmanche, tudo estraga, não permanece nada na mão das pessoas, tudo se vai, tudo se perde. Eu vou dar alguns exemplos, né? Uma família aí teve anos e anos de comprar um trator para trabalhar, para a família, aquela máquina, e aí o pai, a mãe, todo mundo economizou, compraram o trator. O primeiro mês foi aquela empolgação, o segundo mês daí os filhos já não guardavam já na garagem, já andavam e não faziam a manutenção direto do trator. Aí começou a soltar umas peças, depois de um ano já quase estava assim, como uma lata velha, em péssimas condições. E aí? Ou ainda, até um exemplo simples, uma mulher que quer comprar um fogão lá, seu utensílio doméstico, na primeira semana, fogão novo, passa, limpa. No segundo mês já está tudo meio preto, algumas coisas. No quinto mês já está aquelas crostas na volta, grosso, né? Parece que é um fogão de 5 anos, porque não estava cuidando. Então, naquilo que nós também recebemos, aquilo que nós nos esforçamos para ter, um primeiro aspecto eu queria ver se nós cuidamos disso. Nós temos dedicação e disciplina para manter isso. Assim a gente pode falar na comunidade também. Quantas e quantas pessoas trabalharam, ofertaram, deram seu tempo para que nós pudéssemos ter o templo, para que nós pudéssemos ter toda uma estrutura para nos reunir, para confraternizar, para que a vida da comunidade e aqui fosse um local de testemunho da palavra de Deus, né? Então, cada geração tem essa tarefa do cuidado, de receber com alegria, cuidar, manter a disciplina e ver que muitas mãos ali foram colocadas para que isso nós pudéssemos ter hoje. O apóstolo Paulo, nesse texto de 1 Coríntios, de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 1 a 2, ele fala das pessoas que são ajudadas através das ofertas e de pessoas que se esforçam, que ajudam para que lá aconteça um bom trabalho. Muitas mãos são envolvidas para que algo aconteça. E ele partilha nesse texto a alegria também disso, quando há pessoas que podem ajudar. Olha que bonito isso. A gente teria que ter alegria, né, quando a gente pode ajudar alguém, quando a gente pode ofertar, quando podemos doar. Quantas pessoas precisam de coisas
E muitas vezes nós podemos ajudar e ficamos com as mãos escondidas e não ajudamos. Ou fazemos de conta que não vemos. Ou até esquecemos de ajudar. Precisamos administrar, ter um coração que possa ofertar com alegria, com amor, com dedicação. Assim como eu mencionei, igrejas, templos, instituições, orfanatos, foi o coração de muitas pessoas, de muitas mãos que ali que está envolvido ali. Quantas e quantas e quantas e quantas vezes foi juntado, foi administrado, foi investido para que a gente pudesse ter esses lugares. Então tem uma frase que diz assim: ninguém é tão pobre que não pode ofertar e ajudar alguém. Só não consegue ajudar e ofertar quem tem um coração egoísta. Quem tem um coração egoísta. Quem é alguém que só pensa em si? Essa pessoa não consegue ajudar ninguém. Mas aquela pessoa que olha com amor, com bondade, com carinho as outras pessoas, sempre encontra alguma maneira de ajudar, de ofertar, de servir alguém. Então nessa pregação, esse texto é um texto muito rico, a gente poderia falar muitas coisas, mas uma das coisas então que fique gravado em nosso coração, que a gente possa administrar bem aquilo que nós temos, que nos é concedido, que a gente possa plantar para que também Deus possa ver o nosso esforço, para que a gente seja merecedor daquilo que a gente tenha. Ainda, ajude e oferte com alegria, com amor, com boa vontade, e ainda seja muito grato por tudo que você tem, por tudo que já veio em suas mãos, pela sua casa, pelo seu carro, pela sua propriedade, por tudo aquilo que você já tem, administre bem. A gente se faz essa pergunta: será que Deus vai dar algo a mais se eu não sei administrar? Se eu não cuido? Se eu sou uma pessoa preguiçosa? Se eu não me esforço para que as coisas aconteçam e sejam agradáveis e sirvam ainda não só a mim, mas aquilo que eu tenho, que possa também servir às outras pessoas. Que Deus abençoe a cada um de vocês, e eu quero finalizar com esse versículo bíblico aqui, do versículo 10, que diz assim: e Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. E Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. E Ele fará com que vocês sejam sempre ricos, para que possam dar com generosidade. E assim muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Amém. Conversando com uma pessoa esses dias, e aí a pessoa disse: pastora, eu acho que eu não acredito mais em Deus. Aí eu falei: sério? Ai, mas
E aí a coisa tá feia então, mas por quê? Por que tu não acredita mais em Deus? E a pessoa começou um pouquinho a conversar, né? É tão bom quando a gente pode abrir o nosso coração, colocar o que tem lá dentro e... Aí veio assim, dá tudo errado, tchê. O meu trabalho, eu nunca tenho dinheiro, só me enfio em dívidas, é uma conta atrás da outra, uma confusão, parece que é um rolo, né, financeiro muito grande. E aí o pior agora é que os relacionamentos, assim, parece que nunca dá certo, né? Nunca tá bom. Aí eu brigo com uma pessoa e com aquela namorada não dá certo, com a outra não sei o quê. E assim é um ciclo, né? Os relacionamentos. É difícil mesmo. Aí eu ouvindo, né, fiquei me perguntando, assim, uma pessoa que acreditava em Deus, não. Aí eu perguntei assim, mas tudo isso que está acontecendo na tua vida, e faço essa pergunta para você que está nos ouvindo hoje, tudo que aconteceu aí, lá do início, você tem colocado isso nas mãos de Deus? O seu trabalho ali, né? Você tem colocado nas mãos de Deus? Começou com Deus, a gente precisa se perguntar, começou isso com Deus? Sabe, gente querida, que às vezes, nas coisas da nossa vida, a gente precisa pensar com muita sabedoria, não com a emoção. A gente precisa ter emoção para viver, né? Precisa ter o pulsar, ter a alegria para viver. Mas a gente precisa ter sabedoria para viver. Precisa usar a razão. E quando tudo anda muito confuso, muito complicado, ou a gente pode dizer assim, não anda, quando as coisas se arrastam e nem vai para frente, a gente precisa olhar para trás lá e ver como é que foi esse começo. Como é que as coisas começaram? Será que o plano foi feito bem certo? Será que foi bem pensado? Será que foi colocado diante de Deus, diante do altar, para também ser uma bênção para a nossa vida? Porque às vezes a gente é muito autossuficiente, a gente se acha em muitas coisas. A gente faz, a gente vai indo, vai tocando, a gente gosta de fazer as coisas do nosso jeito, sem pedir a orientação de Deus. Aí quando vê, a gente dá com os burros na água e aí tá todo um rolo na vida e não sabe por quê. No Antigo Testamento, quando nós temos no livro de Josué, as histórias de Moisés, depois vem um grande líder que toma o local de Moisés, né, o Josué, e uma das tarefas de Josué era abranger territórios para o povo de Israel. E ele ia conquistando pequenos territórios, terras e tudo mais, e sempre era pedida a orientação de Deus. A Arca da Aliança ia à frente, eles colocavam diante de Deus a próxima batalha, iam lá, invadiam aquele território e eram agraciados com a vitória. E teve num desses territórios que era um povo fraco, era fácil ir lá lutar com aquele povo para ganhar aquele território, e naquela vez eles foram com a luta, Josué nem foi junto, e o que aconteceu? Eles perderam a batalha. Não haviam colocado em oração, não haviam colocado nas mãos de Deus, não haviam pedido a orientação de Deus. E tudo deu errado. Depois eles olharam e viram o porquê. Porque eles foram sozinhos fazer aquilo, foram sem Deus. Então eu tenho a certeza de que, se pergunte, o que você está fazendo? Você está fazendo sozinho ou você está fazendo com Deus? Hein? Naquilo que você está fazendo, você está fazendo sozinho ou você está fazendo com Deus? Eu não estou sozinho, eu estou com o Pai, com Deus, com o guia, com aquele que dá força. E a gente precisa ter a certeza de que tudo o que nós fazemos, precisamos fazer assim. Amém? Vou convidar para uma palavra de oração final do nosso culto de hoje. Oremos. Ó Deus, que acompanhas o teu povo em todas as frentes, na vida profissional, na vida dos relacionamentos, na vida familiar, na vida comunitária, que estás atencioso, ó Deus, aos nossos planos e nos concede o que precisamos para viver.
Nós somos gratos e dizemos: muito obrigado, ó Pai. Ajuda-nos a cuidar também do que temos, a fazer tudo com alegria e amor, a ofertar e ajudar outras pessoas. Nos dá esse coração transbordante para que seja solidário também. Olha para as nossas famílias, casais, crianças e jovens, que as sementes da Tua Palavra cresçam nesses corações. Dá-nos uma abençoada semana e com fé em Tuas mãos também colocamos as pessoas doentes, acamadas, que fazem cirurgia, que necessitam de cuidados especiais, que de alguma forma sejam supridas em suas necessidades físicas e emocionais. Dá alento, saúde e paz. E tudo mais nós pedimos na oração que o próprio Cristo nos ensinou, dizendo juntos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queira a estrada conduzir-nos juntos, com o vento sempre a teu favor. Tendo garoa sobre os verdes campos, ou brilhando o sol com seu calor. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Firme subindo pelo trilho certo, sem perder o rumo para os céus, agradecendo, abençoando, sentirás que somos filhos seus. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Tenha descanso e o pão de cada dia, isso nunca venha te faltar. E quando a morte vier a teu encontro, o inimigo não te possa achar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Vamos em paz até que um novo dia nos permita aqui nos abraçar. Mesmo distantes, temos alegria. Deus, ó Pai, queremos pois louvar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Recebam a bênção
Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre todos nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz, a sua bênção e a sua proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.